Vamos lá, meus amiguinhos! E a postagem de hoje é sobre a última notícia envolvendo uma situação que é muito polêmica ainda, envolvendo torcedores do Grêmio, o projeto da direção, o time do Grêmio, a Série B, algo que permanecia pelo menos pendente, né? Embora no futebol, vocês sabem, né, as coisas mudam muito rapidamente, tem aquela história do dinamismo e tal, né? Mas a notícia desta manhã, nós estamos falando aí hoje de quarta-feira, dia 5 de janeiro, é que, como eu previ, inclusive, o Douglas Costa fica no Grêmio. E segundo o vice de futebol, Denis Abraão, né, até foi numa entrevista concedida aí ao Hilton Momba, lá do Correio do Povo, quem manda um abraço, será da sua responsabilidade a sua permanência. Uma coisa que parece muito bonita, né? Eu acho até legal, porque, e nem precisaria dizer, né? Qualquer decisão do futebol do Grêmio é da responsabilidade do vice de futebol. Mas tudo bem. Eu acho que colocar isso claramente para todo mundo ouvir, ler e tal, acho bom, não acho ruim, não. Embora seja uma redundância, né? O responsável pelo futebol é o vice de futebol. As consequências positivas e negativas são todas dele. Né? Mas aí vem a questão emblemática e é que é a mais importante. Qual é o Douglas Costa que vai ficar no Grêmio nessa temporada? Hã? O Douglas Costa do ano passado foi um jogador que, sim, né, se esforçou para voltar, que teve um projeto de retorno para o clube do seu coração, né? E não diga-se que não é, porque mesmo lá na Juventus, no Bayern, o Douglas sempre fez questão de manifestar o seu gremismo nas suas postagens e tudo mais. Então acho que isso não está em discussão. Está em discussão a forma como ele se comportou no clube dessa temporada e especialmente a forma como ele terminou a temporada, né? Que foi com um litígio, né? Entre aspas, eu não sei nem assim entre aspas, tá? Mas o torcedor do Grêmio, né? Que o amava quando da chegada, grande parte o odeia. Pode não ser esse sentimento extremista, estou usando apenas como figura de linguagem para tentar passar aquilo que eu quero dizer para vocês. Olha só, o Douglas Costa teve uma temporada que não se diferenciou muito dos anos anteriores, de muitas lesões, muito no DM. Não conseguiu estar a pleno em termos físicos e, em consequência disso, não conseguiu render o mínimo que se esperava. Veja bem, eu sou daqueles que não esperam um Douglas Costa que se viu na Juventus, no Bayern. O Douglas Costa é um cara que vem com sucessivas lesões, está mais velho, né? Embora ainda acho que seja novo para o futebol, né? Mas o tempo e as lesões em sequência, elas cobram muito. Né? Então eu não esperava um Douglas Costa esse. Agora, um Douglas Costa 50%, 60% do que foi na Europa já faz a diferença e muito aqui no futebol brasileiro. Né? Eu acho até que o senhor e a senhora concordam com isso. Mas ele não conseguiu jogar, né? Não conseguiu ter sequência de jogos, não conseguiu fazer a diferença. E é claro, no meio de uma turbulência enorme que o Grêmio viveu na Série B, na Série A indo, né, a passos largos para a Série B, ele não conseguiu fazer a diferença. E o seu custo é para alguém que faz a diferença. Né? É um jogador muito caro. Né? Ah, mas ele ganhava muito mais. Sim, mas é um outro cenário e é uma outra coisa. Aqui no futebol brasileiro, o custo dele é gigante. Tanto é que se via, o que se lia, é que o Grêmio não tem condições de suportar um salário como esse. Bom, ele vai entrar nessa tal de readequação orçamentária, né? Que nada mais é do que uma postergação do percentual do que ele ganha hoje para uma receita futura, né? E aí o Grêmio está dizendo que, olha, temos que voltar logo para a Série A, e aí na Série A, com outras receitas, se paga esse percentual que vamos ficar devendo. Não é só para o Douglas Costa, serão para os maiores salários, inclui aí Jeromel, Kahneman e tudo mais. Portanto, como eu falei no posto anterior, não há redução de salário. Mas ainda assim que haja essa readequação salarial, que haja essa concordância, o básico, o mais importante, é o Douglas Costa jogador. E é o Douglas Costa com foco, né? Chega de casamento, chega de lua de mel, não que seja ruim isso aí, né? Embora eu ache que ele goste muito, né? Tem gente que gosta, né?
Mas não, ele tem que ter um foco na sua recuperação, na sua sequência como jogador. O Grêmio vai precisar muito dele, né? E eu sou daqueles que acham que se ele estiver a pleno, né, jogando, ele vai fazer diferença, especialmente na Série B, né, onde o nível de qualidade dos adversários é baixo, mas o Grêmio tem que se tornar um time, coletivamente falando, superior. Se você analisar, pegar no papel a nominata dos jogadores do Grêmio, você não entende como é que o Grêmio caiu. Mas o Grêmio caiu. Por quê? Porque o Grêmio tinha jogadores, mas não tinha time. E futebol se faz com time. E ninguém é Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo que decide o jogo sozinho. Isso não existe. Né? Mesmo o Douglas Costa, que é diferenciado, ele não é desse porte, de pegar a bola e decidir o jogo sozinho. Eventualmente vai fazer uma jogada individual e até pode aparecer a sua qualidade. Mas ele depende do coletivo do time. O coletivo cresce, os jogadores crescem também. Né? Eu sempre falei para vocês, o mais ou menos vira bom, o bom vira muito bom e o muito bom vira, né, excelente. E o Grêmio precisa que isso aconteça para que os seus bons valores, que são, né, façam a diferença nessa Série B que vai começar lá no final de abril, início de maio. Né? O Grêmio tem um tempo aí entre Campeonato Gaúcho, que começa com transição, passando pelo início da Copa do Brasil, mas onde o Grêmio tem que estar pronto é exatamente lá, né? Quando a Série B começar. E aí, meus amigos, aí é aquela história, né? Não adianta só ter qualidade, tem que ter competitividade, foco, portanto, porque é um campeonato onde se exige muito fisicamente, jogo duro, de muita disputa, de muita pegada. E o Grêmio, para fazer a qualidade, fazer a diferença, com o perdão da redundância, ele tem que ter todas essas valências e aí sim, mais a qualidade diferenciada em relação aos seus adversários. Se eu acredito que o Douglas Costa possa ser isso, cara, eu acho que a relação dele com a torcida pode mudar e rápido. Ele jogando bem, ele fazendo gol, o torcedor quer isso, né? Se ele fizer, eu acho que as melancias se acomodam, né? Se ele não fizer, a coisa fica complicada. Só que, ao que parece, não há muito o que fazer. O Grêmio viu alternativas para a sua saída e ele não quer, ele quer ficar. A questão contratual é difícil? É, porque existe um contrato e hoje a lei protege o contrato, né? Então o Grêmio tem que cumprir. Então, se não há muito o que fazer, faça-se de limão uma limonada, né? Fique-se com o Douglas Costa e na conversa, na empatia, na união do grupo, no aspecto coletivo do time, façam com que os jogadores, incluindo ele, possam render mais do que renderam na última temporada. É o que eu acho, né? Já que fica, vamos pro jogo, mas tem que ser um outro Douglas Costa. Aí, até de repente, a coisa pode entrar no trilho. É o que eu acho. E você o que acha disso, hein? Tamo junto, gente.